Apitou. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje reunidos para uma cerimônia de conclusão de curso da aluna Hanna. As coisas que eu tenho que te explicar primeiro, tá, Hanna? Você tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Ao final dos seus 20 minutos, veja só, eu disse apresentação, não é uma defesa. Para ser defesa, tinha que partir do pressuposto que ia ter gente atacando, mas não vai ter ninguém atacando. A banca está aqui para fazer contribuições, tirar uma ou outra dúvida, fazer algum apontamento, na intenção sempre de contribuir. Você tem 20 minutos. Ao final desses 20 minutos, eu vou passar a palavra para os membros da banca fazerem suas colocações. Cada um deles vai ter 10 minutos e, teoricamente, eu teria 10 minutos para falar, mas eu não vou falar 10 minutos. Beleza? Aí, vamos lá. Tu tá na posição? Uhum. Posso começar? Pode. Última palavra minha para você. Não esqueça de respirar. Pode começar. Não vou dizer boa sorte, porque é bom trabalho, então bom trabalho. Olá, boa noite a todos. Queria agradecer a disponibilidade. E antes de começar, eu queria propor uma reflexão muito simples, que é quando a gente pensa em comida, a gente sempre pensa em afeto, em uma celebração, em cultura, mas para uma parcela expressiva da população, o simples ato de comer vem acompanhado de um sentimento muito grande de ansiedade e de medo. E foi pensando nisso, né, que eu propus, foi olhando por essa realidade, que o meu trabalho de conclusão de curso, ele é o iCozinha, que é um aplicativo, um protótipo de aplicativo que foi desenhado para devolver a autonomia e o prazer de cozinhar para essas pessoas que possuem restrição alimentar, por diversos motivos. Hoje, estima-se que 8% das crianças e 2% dos adultos no mundo, eles convivam com algum tipo de restrição alimentar ou alergia. E isso traz um impacto muito profundo para essas pessoas, que é a exclusão de momentos coletivos, o medo de serem julgados, o isolamento social, né? E com isso, né, foi pensando em tudo isso que eu criei esse protótipo. Você quer uma referencial teórica? E essa é a minha metodologia que eu utilizei, que é do Double Diamond. Que ele tem quatro fases, que é descobrir, definir, desenvolver e entregar. Na parte de descobrir, eu fiz uma análise, uma pesquisa exploratória nas principais lojas de aplicativos. Eu separei, né? E foi fazendo essa análise que eu separei 3 aplicativos de receitas. E nisso eu percebi que o problema não eram receitas, não era achar as receitas na internet, e sim era o tempo gasto procurando se alguma dessas receitas possuía os ingredientes que as pessoas não poderiam consumir. Porque vê uma receita, acha ela bonita e quando vai fazer se frustra vendo que os ingredientes teria algum ingrediente que tem um alergênico dessa pessoa. Com isso em mente, comecei a pensar como é que eu poderia deixar claro os ingredientes, os principais ingredientes dessa receita, se essa receita seria segura para essa pessoa. Isso foi algo que ficou na minha cabeça, só que não foi algo que eu não me toquei de início, né? Então, voltando para a pesquisa exploratória, eu fiz uma análise similar e separei 3 aplicativos, que foi o Delirec, o Tudo Gostoso e aquela receita. E meu objetivo aqui era pegar os pontos fortes e os pontos fracos de cada um, para eu poder ter uma ideia de como é que eu ia fazer esse aplicativo. O que é que eu poderia usar
pro meu protótipo e o que eu deveria realmente evitar. Com isso em mente, eu fui fazer um user flow e um wireframe de baixa fidelidade. Como era a minha primeira vez usando o Figma, o software Figma, eu queria entender ainda como como é que ele funcionava. Então eu fiz um protótipo bem básico, só para eu conseguir testar algumas funções, como os botões, como é que funcionava a troca de tela. E esse primeiro protótipo eu fiz na minha cabeça com a persona de que hoje em dia, apesar de ter uma parcela muito expressiva da população, que são as mulheres que elas fazem o planejamento das refeições na casa. Então, inconscientemente, eu acabei pegando essa ideia feminina e a minha persona era uma mãe que planejava as refeições de todo mundo da casa. Então, o aplicativo ele acabou ficando com as cores mais ditas femininas, né? Foi por roxo e rosa. E para poder validar algumas interações no meu aplicativo, eu fiz testes. Foram com 10 usuários da UFPE, do campus do CA, que eram de 18 a 22 anos. E essa foi uma das partes mais enriquecedoras do meu projeto, porque com os feedbacks deles eu consegui ampliar ainda mais a minha visão. E o principal, que bateram muito na tecla, foram as cores, que precisava de uma paleta de cores mais inclusiva e neutra. O segundo foi a falta de respostas visuais do sistema, que foi algo que eu já tinha visto na minha análise de similares. Só que eu não incluí. E sobre a funcionalidade que era a sugestão de uma aba de comentários. E pegando tudo isso, mais a experiência que eu já tinha adquirido, mexendo no software, eu fui para o meu protótipo final, que aí eu comecei a trabalhar melhor as minhas ideias de como é que eu iria alertar as pessoas de que aquela receita era segura ou não para elas. Que eu queria facilitar a vida de planejamento, da receita, né? Então, um dos principais diferenciais do meu protótipo e um dos que mais me orgulho são os alertas em vermelho e verde das receitas, mostrando os ingredientes principais que possuem. Os alertas em verde, geralmente não, são as receitas que são veganas ou vegetarianas, porque elas raramente vão ter algum agente alergênico. E em vermelho são os da proteína do leite, as receitas que possuem carne, que possuem açúcar de alguma forma. Então a pessoa ela não precisa abrir a receita e ler os ingredientes. O ícone ele já mostra para a pessoa o que aquela receita leva. Outra coisa é o design minimalista. É a paleta de cores mais neutra. Eu tirei totalmente aquele rosa para qualquer pessoa conseguir se identificar. E eu queria uma interface mais limpa, para que a pessoa ela pudesse se concentrar melhor no que ela está fazendo. E também que não gerasse uma carga cognitiva para essa pessoa, porque ela ia ter que ler, eu queria que ficasse bem minimalista para essa pessoa conseguir ler isso, não causar uma dor de cabeça nela, ela conseguisse prestar atenção no que ela está fazendo. E a sessão de comentários e de bate-papo, porque eu acho muito importante ter uma comunidade, principalmente para pessoas que têm restrições alimentares, que têm seletividade alimentar muito severa, porque as pessoas acabam interpretando essas pessoas de forma errada. Então, ter um lugar seguro que essa pessoa vai poder se comunicar e conversar com pessoas que possuem os mesmos, como é que eu posso falar? Os mesmos problemas que ela, vai ajudar a ela não se excluir tanto, assim, sabe? Ela vê que ela não é a única pessoa no mundo que possui essa seletividade alimentar, que possui esse problema com a comida em específico, com certos ingredientes.
E é isso. Durante todo esse meu tempo de curso, eu vi que o design ele é uma ferramenta muito importante para a inclusão. E o meu trabalho para a inclusão, e especificamente para o meu trabalho em inclusão digital. E ver como o design ele pode facilitar a vida para as pessoas, isso é algo que me fez me apaixonar ainda mais pelo curso. A forma com que a gente pode facilitar a vida do outro. E ter tido a oportunidade de desenvolver esse protótipo de gestão alimentar, talvez seja devolver o direito da pessoa, dela conseguir sentar na mesa e preparar suas refeições sem medo e sem estresse, dela levantar e ela encarar essa parte, né? Porque é muito importante, de uma forma mais leve. E é isso. Pronto. Hanna, continue respirando, não pare, tá? Eu vou passar a palavra para os membros da banca. Banca, a mesma coisa da outra vez. Ainda há pouco, vocês querem começar? Quem quer começar? Verônica, Dailton? Posso começar, eu vou ser breve. Vamos embora, então. A professora Verônica começou na anterior, aí eu agora... Revezamento, vamos embora. Revezamento. Bom, parabéns, Jana. Obrigado, Capa, pelo convite. Vou ser breve, tá? Eu acho que trata-se de um... Desculpa. Trata-se de um trabalho bem interessante, né? Que a gente, vez por outra, a gente encontra esse tipo de demanda, sabe? De dor. Quando eu estava lendo o trabalho de Hannah, eu me lembrei de algo que aconteceu comigo, que foi justamente quando foi lançado o Zona Azul aqui em Recife, o aplicativo, e eu não consegui estacionar, porque eu não conseguia. O aplicativo, por estar em estágio ainda, que eu acredito, hoje eu imagino que estava em estado de teste, em estágio beta, alguma coisa assim. Eu baixei, instalei o aplicativo, estacionei, baixei, e não pude estacionar porque eu não conseguia encontrar o método de pagamento. E aí, qual foi a primeira sensação que eu tive? Eu sou muito burro, eu sou muito irresponsável. Então, e logo depois, um amigo meu que trabalha com justamente esses aplicativos, é o que o aplicativo quer fazer. Não é isso, não. Não é você que é irresponsável e incompetente, não. É o engenheiro, o pessoal que produziu o aplicativo que não está sabendo fazer totalmente o caminho, né? E aí eu achei muito interessante quando eu estava lendo o teu trabalho, é justamente de que forma o usuário ele pode ter acesso de forma mais fácil, de forma mais segura, né? Receitas e compartilhamento dessas receitas. Eu acho isso uma ideia bem interessante, né? E aí também veio também a lembrança do meu primo, quer dizer, o filho do meu primo, que o meu primo ele anda com uma maleta. O filho do meu primo ele está com 12 anos. Ainda hoje o meu primo anda com adrenalina injetável, porque ele não pode de maneira alguma comer nada derivado do leite, nem ovo e nem amendoim. Se isso acontecer, ele choca, ele assim, o médico disse, não pode, o grau dele de alérgico é o mais alto, pronto, imagine 10, ele é 11. Então, quando teve uma festa agora da família, do São João, e ele pediu, pelo amor de Deus, cada família levava um prato, ele disse, por favor, não levem derivados de amendoim, leite e ovo. Eu digo, tá, eu vou levar o quê? Para você ver como é muito difícil, né, restrição alimentar, sabe? E eu acho que é muito interessante. Sobrou, então, né? E aí, lendo, a gente vê a necessidade e como é interessante né, o trabalho ser desenvolvido. Mas vamos lá. São poucas as considerações, Jana, que eu acho que no objetivo geral, eu acho que poderia ser, não sei, eu acho que poderia ser assim, sei lá, desenvolver um protótipo de um aplicativo de gestão alimentar saudável e seguro, utilizando como elemento norteador o método Double Diamond e as etapas heurísticas de Nielsen. Eu tentei diminuir ao máximo,
Mas eu acho que poderia ser por aí, sabe? E não o foco principal é entregar, e você já tá, não tem necessidade. Tenta ser mais, acho que até ser mais concisa de que eu. Eu acho que eu aumentei um pouquinho. Nos objetivos específicos, eu acho que tá ok. Entretanto, no final, eu acho que você confundiu não, eu acho que eu acho que ainda falta mais um ponto aí. O penúltimo é aplicar e o último é construir. Tu colocou no mesma, não sei se tu percebeu. Tu coloca aplicar as heurísticas de Nielsen com parâmetros de avaliação, visando garantir a funcionalidade do sistema, reduzir a ocorrência de erros e promover uma curva de aprendizado reduzida. Aí depois, construir um primeiro protótipo digital utilizando só... Esse é outro ponto, tá? Aí tu acrescenta mais um ponto aí. Aí, beleza, você fala sobre as heurísticas, detalha as etapas, tudo bem, ok, a classificação da pesquisa, aí entra para o Double Diamond. Tem uma parte aqui que eu acho que seria interessante, deixa eu ir lá embaixo aqui. Tá, quando tu entra nas telas do aplicativo, eu acho que tenta aumentar um pouco, ficar mais visível as telas, sabe? Que a gente, eu fico dando zoom aqui para entender, porque como você está fazendo um estudo comparativo, seria interessante o leitor olhar e perceber o que no levantamento de dados você quer apresentar, né? Então, esse Daily Rec seria interessante tu mostrar mais páginas, ou até individual mesmo, ao invés de numa figura tu botar 3, colocar uma por uma, não sei, mas ou aumentar para ficar mais visível. É mais uma sugestão, tá? Gostei quando tu coloca a tabela, tá? Pontos positivos e negativos, eu acho legal, porque fica bem didático. E aí, aqui embaixo, cadê? Legal tu começar com wireframe, eu acho eu adoro entrar no protótipo inicial mesmo. O wireframe é o início, é muito útil, tá? E aí você mostra as telas, pronto, tá aqui. Eu acho que quando tu entra no questionário, não sei, eu acho que ficaria mais interessante, porque depois tu disse que entrevistou e depois tu vem com as tarefas propostas. Sei lá, poderia ter feito uma coisa tipo assim, um questionário, sei lá, de 0 a 5, foi fácil acessar o login? E aí a pessoa vai dizer, de 0 a 5, se foi fácil ou se foi difícil. E por quê? De 0 a 5, como foi localizar uma receita de seu interesse? E aí, uma nota. E aí, justificar. De 0 a 5, como foi a pregnância dos ícones? Ficou fácil a identificação por parte dos ícones? Então, eu acho que se você categorizasse por nota, eu acho que ficaria também interessante para você entender se o usuário que fez o teste conseguiu entender, sabe? E aí, no resultado, quando tu apresenta, realmente, eu acho interessante, né? Eu acho que essa cor, um verde fechado, realmente ele remete a algo mais saudável, remete até um visual um pouco mais receptivo de que o roxo, né? Que eu gosto também, mas se eu fosse escolher, eu escolheria o da direita, sim, tá? Uma pergunta, Hanna. Por que esse I cozinha, por que o Y? Porque na hora, minha leitura não ficou legal. Assim, se eu fosse o usuário agora, eu ia dizer Y cozinha. Eu não leria I, sabe? Eu não leria o I. É porque quando eu fui fazer, eu cursei a disciplina, tava no BBB. E aí, o pessoal da internet tava um tal de joga e faz isso com Y. E aí. Tá. Seria interessante tu justificar isso, porque. Mas assim, seria interessante, porque eu fiquei sem entender o que o Y queria dizer. E foneticamente, sabe? Porque na primeira hora, quando eu olhei, não vem I na minha cabeça, vem Y. Y cozinha. Aí eu, peraí, Y cozinha. O que ela quer dizer com Y cozinha? Entendi. E eu fiquei tentando identificar, tá? Mas ótimo, tranquilo. Também entendo que eu acho que a tipografia de caixa baixa fica mais legível, tá? Gosto dessa tipografia sem serifa, ela fica muito mais suave, de maior leitura, legibilidade, tá?
Eu gostei, acho interessante. Até nesse momento agora, na tabela, na figura 16, tu coloca o conectado de forma maior, assim, muito... Você diminui, ele fica... Tem respiro, entendeu? Na área ali do espaço ali. Eu acho que ficou mais de respiro, ficou mais interessante, tá? Eu acho interessante também quando você trabalhou com as cores, ó, o vermelho, claro, a gente já sabe na semiótica, né? E o vermelho é de atenção. Eu acho que foi uma ideia interessante. Cadê? Com relação a esses ícones alergênicos, né? E também levando em consideração os ícones, né? Também eu acho que ficou interessante, principalmente com esse fundo verde e o verde e o laranja, com essas cores complementares, ficou bem interessante. Tá? Mas, assim, no mais, eu acho que no resultado foi bem satisfatório, mas eu me deteria um pouco mais no usuário ali, com aquelas perguntas-chave, sabe? Para a gente poder ter uma visualização melhor do que cada um percebeu, e não só você como pesquisadora. Tá? Mas no mais, você está de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, Dailton. Sem muitos arrodeios, passo a palavra para a professora Verônica. Olá, boa noite. Olá. Oi, Hanna, quanto tempo? Oi. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que é um prazer estar aqui na sua banca. Hanna, obrigada pelo convite, professor Caparica, e a você por eu estar aqui. Fico muito feliz de ver você concluído. Tinha muito tempo que eu não via você, achava que você já estava até formado, e eu, eita, está fazendo TCC ainda, tudo bem, mas vamos lá. Parabéns, Hanna, pelo trabalho. Eu acho que o tema é um tema bem importante, né? Mostra a tua sensibilidade de se colocar. Eu não sei se você faz parte desse público ou não sei se é por isso que te chamou a atenção, né? Esse tema, mas é bem legal ver a tua sensibilidade para esse tema, né? De pensar nesse tipo de público e pensar em como o seu trabalho como designer pode contribuir com a sociedade, né? Então, é muito bom, assim, quando a gente vê essa geração mais nova, assim, tendo essas preocupações, né? E pensar como que a sua formação, né, pode devolver para a sociedade, porque você está numa instituição pública, né? Como você pode devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te proporcionou enquanto formação, né? E você traz uma sensibilidade colocando o olhar sobre um assunto bastante importante, né? Eu vou fazer algumas considerações mais em relação ao seu documento, tá? Porque, assim, em relação ao projeto, eu não tive como dar muitos pitacos porque eu não consegui ver, porque eu senti falta de um apêndice com as telas, todas as telas por telas, em tamanho grande, para poder ver direitinho. O Caparica viu que eu fiquei várias vezes repassando o vídeo que ele compartilhou de você explicando, porque na tela do protótipo do Figma também fica muito pequeno para eu ver os detalhezinhos. Então, eu ficava toda hora passando o seu vídeo, dando pausa para conseguir ver os detalhes, porque foi muito difícil para mim a parte gráfica do projeto, porque eu senti falta desse apêndice, tá? Tem que botar nos apêndices, cara, tuas telas, tela por tela, para a gente poder ver, de fato, o resultado. Né? Então, eu vou fazer algumas considerações mais em relação ao documento, tá? Em relação a coisas de conteúdo que podem ajudar a deixar o teu trabalho mais robusto para que quem tenha interesse em fazer um trabalho similar consiga saber por que caminho pode seguir, sabe? Então, bora lá. No teu resumo, tu precisa dar uma reorganizada e reescrever um pouquinho melhor, porque o resumo ele tem uma estrutura que vem objetivo, metodologia, resultado e conclusão. Porque o resumo é aquilo que vai fazer com que alguém que pesquise sobre esse tema olhe o teu resumo e veja, esse trabalho serve para mim ou não serve para mim, né? Então, eu consigo identificar o objetivo, metodologia, o resultado, eu marquei ali, que é a última frasezinha, demonstrando a viabilidade e relevância da solução proposta. Isso é resultado, né?
mas você teria que explicar um pouquinho melhor o que foi que derivou disso, e está faltando a conclusão. Concluiu o quê com esse trabalho? Né? Então, precisa dar uma reorganização nesse textinho do teu resumo. Tá? O teu memorial, eu entendo que não é culpa sua, é todo um processo que você passou, né, de vir, que antes eu entendi isso, lendo o seu trabalho, que antes era um artigo, né, e aí virou um memorial descritivo, e aí você trouxe para o memorial alguns vícios, principalmente da disciplina de PG, que não cabem aqui num documento de memorial. Por exemplo, a fundamentação teórica, o memorial, ele é um projeto prático, não é pesquisa. Né? Então, essa parte de fundamentação teórica, geralmente no memorial, ele vem destrinchado parte na introdução e parte na metodologia, na parte de contextualização ou de problematização, certo? É só para não confundir quem for pegar teu trabalho, até porque lá na página 11 você se refere como este artigo, então tem que fazer uma revisãozinha no teu texto para ver essas inconsistênciazinhas, tá? Que eu entendo que é coisas que você estava fazendo antes e aí para uma outra coisa. Tem que fazer uma revisão textual e gramatical, porque tem várias frases que não tem ponto, ou que a próxima palavra está muito colada no ponto. Está tudo marcadinho, tá? Eu marquei tudo no PDF para mandar para tu, para ficar mais fácil para tu aproveitar isso depois, mas isso aí é bobagem. De novo, a classificação da pesquisa. Não, é classificação, não precisava ter essas caixinhas, certo? Pesquisa de natureza aplicada, abordagem qualitativa, caráter exploratório, isso tudo é para monografia. O memorial de projeto não precisava, tá? Já que você botou, tudo bem, mas não precisava se referir a todas essas caixinhas de pesquisa, tá? Aí eu vou fazer uma correçãozinha de ABNT, que é importante, que o que você está chamando de tabela não é tabela, é quadro. Tá? Aí, só para você saber a diferença, o que você fez só tem informação textual. Se só tem informação de texto, é quadro. Para ser tabela, tem que ter dado numérico. Como não tem dado numérico, você não chama de tabela, você chama de quadro. Então, tem que dar uma reorganizada nisso aí. Aí, gata, quando chega lá no item, no tópico 5.1.4, que depois da análise de similares, você coloca o título do seu tópico como considerações finais. Aí como assim? Como assim ela já está fazendo considerações finais se ela ainda nem apresentou os resultados? Aí, meu bem, o que você precisa fazer? Considerações sobre a análise de similares, e não é considerações finais, tá? Porque você pode confundir teu leitor quando chegar no meio do projeto, não apresentou nada ainda, como as considerações finais. Então, eu sugiro você alterar o título desse tópico para não confundir além do teu projeto, tá? Outra coisa. Sim, quando chegar lá no item 5.2, que é a fase de detalhamento da fase definir, certo? Quando eu fui assistir teu vídeo, você menciona que foi definida uma persona. Mas no teu documento, em momento nenhum, você menciona a persona. Então, o que eu sugiro? Nessa fase de definir, coloca essa tua persona aqui, como é que ela foi pensada, qual foi o perfil que foi pensado para ela, quais foram os... Porque isso ajuda a gente a entender como é que você definiu os critérios para imaginar como é que seria o fluxo e que tipo de conteúdo teria que ter ali. Né? Porque fica tipo uma lacuna para a gente saber como é que tu chegou naquele resultado. E aí eu só fui entender isso quando eu vi teu vídeo, que você menciona que fez uma persona. Mas no documento, em momento nenhum, você citou persona. Então, traz essa persona para cá, como é que você fez, porque isso ajuda quem quer fazer um trabalho similar a saber que caminho pode seguir.
Aí depois você tem que dar um reajuste na tua numeração de tópicos, porque, por exemplo, quando você chega ali depois do item 5.2, que é o começo da fase definir, você já vai para o tópico 5.3 com o wireframe. O wireframe está dentro dessa fase. Então, ele não pode ser o 5.3, ele tem que ser o 5.2.1. Ele está dentro da fase. Então, você vai ter que reorganizar toda a tua estrutura de tópicos a partir daí. Está tudo marcadinho no PDF para tu ver depois. Tá? Outra coisa que eu senti falta, quando você chega ainda nessa parte do wireframe, você fala que foi feita uma padronização iconográfica e se utilizou uma biblioteca de ícones chapados e padronizados. Aí eu fiquei, cadê esses ícones? Como é que foi definido? Foi trocado? Foi substituído algum? Foi descartado algum? Você mudou alguma opção? Por que mudou? Por que foi descartado? Eu não sei como é que você fez, porque eu não fiz. Então, é importante você dizer como é que foi esse processo. O seu trabalho é um memorial descritivo, então você tem que descrever todo o processo até chegar naquele resultado ali que você está trazendo para a gente entender como você chegou às escolhas. Tá? Pronto, a mesma coisa quando você fala que os botões foram destacados com formas geométricas claras, garantindo que o próprio objeto indique o seu propósito ao usuário. Aí eu fiquei me perguntando, cadê essas definições gráficas? Quais são essas formas? Não estou vendo nada, porque você não me mostrou nada. Então, você está dizendo que foi feito um negócio, mas como é que você foi feito? E cadê o resultado? Então, vai fazendo, vai ilustrando para a gente ver que escolhas foram essas, para a gente poder entender teu caminho, certo? Até para não ficar uma coisa divergente com o título que você traz para o teu tópico. Porque qual é o teu tópico? Detalhamento da fase. Aí eu até escrevi lá embaixo. Tá faltando detalhamento no detalhamento. Porque você não me detalhou nada do que você fez. Certo? Então, traz essas imagens para cá para a gente poder entender como é que foi teu processo. A mesma coisa das cores. Como é que foi definida essa cor? Teve alguma alteração para chegar nessa solução? Na tua apresentação, você disse que veio da construção da tua persona. Como você não me falou da persona lá atrás, eu fiquei, como é que foi feita a definição dessa paleta? Tipo, será que ela logo de cara, foi a escolha desse rosto ou não foi? Então, assim, a gente não sabe como é que foi teu processo, porque você não está trazendo. E no memorial é importante ter essa descrição. Né? E outra coisa que eu sinto falta, cadê as outras telas? Você só mostrou aqui a tela de recuperação, de conexão e uma telinha de receita. E aí eu fiquei me perguntando, cadê as outras telas? Porque no teu Flow tinha pelo menos 10 ações ali com opções que demandariam tela. Aí eu fiquei, cadê as outras telas que eu não estou vendo? Né? Então, dificulta um pouco a gente a entender o teu resultado. Mesma coisa no perfil dos participantes, porque você só diz que foram 10 participantes com idade entre 18 e 22, do Centro Acadêmico do Agreste, e que, em sua maioria, usuários frequentes de dispositivos móveis e tal. Aí, tá, mas qual é o perfil que você está buscando aí para te ajudar a entender, né? Então, definir melhor o procedimento. Como é que foi o procedimento para eu fazer isso daí? Sinto falta, assim como a da Hilton, do detalhamento desse teste, né? Quais foram as perguntas que foram feitas, como é que foi pensado o teu questionário para as pessoas terem que responder o quê, ou terem que fazer o quê nessa atividade, porque para que serve isso? Vai servir de referência para quem quiser fazer algo similar. Então, que caminho eu posso seguir? Não sei, porque a Rô não está me dizendo como foi que ela fez. Né? É importante trazer esses detalhamentos aí. Aí, de novo, ó, quando você fala o ícone de publicação de receitas foi frequentemente confundido com o acesso de perfil. Aí, como você não me mostrou os ícones antes, eu fiquei sem saber. Eu não sei qual é o ícone de publicação de receita e eu não sei qual é o ícone de acesso de perfil, porque você não me disse. E aí fica um pouco difícil para a gente entender, sabe?
esses resultados aí e saber até como é que a gente pode te ajudar a melhorar esse meio de campo aí para explicar para as pessoas. Aí é isso, Hannah, assim, é só essas lacunas de você detalhar melhor como é que foi o seu processo, né? E principalmente também os apêndices com costelas para a gente poder ver, né? Mas assim, em termos de tipografia, eu concordo com a Dailton, eu acho que está bem legível, tem uma espessura que é fácil de ler, fica confortável de ler, né? Mas, assim, eu não consegui ver muita coisa do teu projeto, porque eu não consegui ter esses acessos aí. Mas para eu conseguir ver alguma coisa, eu fiquei indo e voltando no teu vídeo várias vezes. E aí, o que eu consegui perceber do que eu fiz, certo? Os teus ícones, eu não sei se era por uma questão de tamanho, mas tem vários ali que eu acho que em termos de proporção e até de desenho mesmo, eles podem confundir. Por exemplo, a tua caixa de leite parece uma casa. Olhando assim, o desenho parece uma casa. O ovo parece uma gota, porque a parte de cima ele está muito fininho, muito fechadinho. A abelha, pelo tamanho, certo? Em alguns momentos eu fiquei olhando, aquilo é um peixe, aí quando eu fui ver a descrição, eu falei, não, ela está falando de mel, então isso é uma abelha. Trigo, que era para fazer relação com o glúten, que eu acho que é um trigo, que eu não consegui também identificar que elemento era. Eu imagino que seja um trigo. Também pode ser confundido com um espeto com linguiça, pelo jeito como o desenho tá feito ali. Então, assim, foram essas percepções que eu consegui fazer na parte gráfica, que talvez mereçam um cuidadinho para você fazer um ajustezinho nas proporções, dar uma arredondadinha ali na parte de cima do ovo, melhorar a proporção da caixa, do leite, certo? Só para melhorar um pouquinho, para a tua interface ficar mais redondinha. Foi isso que eu consegui pegar ali, do que eu consegui ver, para poder te dar um espetáculo aí de melhoramento, certo? Mas parabéns pelo resultado, tá, Hannah? Obrigada. Então, pelo ritual normal, essa é a hora que eu falo. Mas como eu já disse mais de uma vez hoje, essa semana, inclusive, eu já falei muito ao longo de todo o tempo que Hannah teve comigo nas orientações. O trabalho de Hannah não começa PGD1 orientando comigo no início, né? Ela vem de uma outra professora que estava orientando e parou a orientação e ficou sem orientador e me procurou e a gente acolheu. E, de fato, o que Verônica, lendo o seu texto, se virava para mim e fez, isso aqui foi não sei o que, eu fiz, foi não sei o que. E isso aqui, as coisas que ela apontou, tipo, tem uma cara de artigo que virou outra coisa, que é o caso. Entendeu? Uma coisa até que Verônica... É porque assim, né? Casado aí, já sabe, né? É um trabalho que segue a metodologia do duplo diamante. Orientando os meus não defendem com duplo diamante. Orientando os meus defendem com outras metodologias. E por aí vai. Mas assim, só para dar o contexto, né? De que foi um trabalho que foi complicado. Eu não lembro, Hannah, se tu... Há quanto tempo você começou a fazer o TCC? Porque tem aquela situação também, o cara paga PGD1, aí na hora de pagar o PGD2, a vida tumultua, aí não matricula, aí só vai pagar o PGD2 não sei quanto tempo depois, aí fica um vácuo no meio do caminho que pro cabo retomar não é tranquilo. Teve disso também, não teve, Ana? Teve. Pronto. Aí, tudo isso termina se refletindo de uma forma ou de outra no trabalho. Eu me lembro de uma vez que eu não lembro o que foi,
mas eu precisei falar contigo para a gente ou cancelar alguma orientação ou reagendar alguma coisa que eu tentei falar contigo e tu estava fazendo um curso de um negócio que eu já não lembro mais o que era, mas que era top, não tinha nada a ver com design. Danada era o que mesmo, Ana? Deixa pra lá, né? Enfim, mas era tipo um negócio completamente fora da... Era o quê? Não, Tá. não. Ela tava aprendendo a pilotar empilhadeira, a bem dizer. Era tão fora da caixinha quanto isso. Aí, tipo, a vida segue, a vida seguiu, faz parte. Isso aqui é só uma etapa da história, né? Só um pequeno capítulo da história. Mas, enfim, vou falar muito não, já tô falando muito. Ana, a gente vai sair da sala, certo? Para ir para uma outra sala para fazer a deliberação de tua nota. Aí tu aguarda aqui um pouquinho. Vou deixar gravando, não vou parar a gravação não, porque aí na hora que a gente voltar já está gravando, fica um vídeo só, um arquivo só. Beleza? Bora para aquela mesma sala. Voltamos já.
Deixa a Darildo chegar. Cheguei. Chegou? Cheguei. Caba bom. Vamos lá. Hanna, tá aí? Tô aqui. Tá tranquila? Tô. Veja só, sacanagem minha. Veja, pode ficar tranquila. Você foi aprovada. Sua nota, perdi a planilha. Achei. Sua nota final ficou 8,65. Você está aprovada. Agora é só entrar no grupo de colação de grau para ver como é que são os trâmites. Tranquilo? Tá certo. Parabéns, Ah, Hanna. depois de 6 anos, finalmente. Finalmente. Parabéns, Ana. Eu vou mandar para tu depois por e-mail o PDF marcadinho, tá? Para você Tá consertar as certo. coisinhas. Pode dormir tranquilo. Parabéns. Muito obrigada. Relaxa, a gente é que agradece a oportunidade. Pode chorar se quiser chorar. Pronto, já chorou. Aí agora a gente vai encerrar. Respira. Respira, não endoida. Vai ligar pro povo, vai avisar o povo que tá liberta. E mais tarde, amanhã ou depois, você vai receber um e-mail com as partes burocráticas, que tem uma folha que você tem que inserir no documento para poder submeter para a biblioteca, para poder tirar lá na concha, para poder solicitar a colação de grau. Aí isso tudo deve chegar para você amanhã pela manhã, certo? Muito obrigada. Nada. A gente agradece. Parabéns, Hanna. Aí eu Capa, foi foi um prazer. Verônica, foi um prazer. Até a próxima. Até. Boa noite. Tchau, Hanna. Beijo. Boa noite. Tchau. Para você. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Muito obrigada. Nada.